gente vai fazer uma videoaula sobre redação. A gente vai tentar ensinar mais ou menos o jeitinho que a gente faz a nossa redação e tentar ajudar vocês, ok? Bom, para poder fazer uma redação, você tem que começar com um planejamento textual. Você não pode direto escrever, tem que planejar todo o seu texto. E para começar esse planejamento textual, você vai ler o tema e vai grifar as palavras mais importantes do tema para poder você tentar entender o que ele quer dizer para você e o que você tem que falar sobre ele. Depois disso, você vai fazer um levante sobre os seus argumentos e sobre os conhecimentos que você já possui sobre o tema. E depois que você faz isso, você vai direto para a coletânea que a prova te apresenta e vai ler os textos motivadores, grifando também nele as palavras importantes, porque aí você vai perceber o caminho que você deve seguir para você não fugir do tema. Outra coisa importante para você fazer na sua redação é usar dados, citações, alusões históricas que exemplifiquem os argumentos que você vai usar na redação. Bom, depois de todo esse planejamento, você vai direto para agora fazer a sua redação. Literalmente fazer redação. E a gente sabe que a redação ela possui 3 partes: a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. A gente começa sempre pela introdução. E na introdução, você precisa apresentar o tema. Por mais que o corretor saiba sobre o que você vai falar, você precisa apresentar esse tema, sobre qual assunto você vai dissertar. Depois que apresentar o tema, você tem que problematizar esse tema, falar por que ele é um problema na sociedade hoje. Depois disso, você também tem que apresentar a sua tese, que é o que você vai defender durante todo o seu texto, ou seja, o seu posicionamento sobre o texto. Agora eu vou dar um exemplo aqui sobre uma redação. Vou ler para vocês, vou mostrar isso que eu falei. A Revolução Industrial é um marco histórico muito importante para a população mundial, visto que, após ela, tornou-se mais viável e facilitado o consumo de produtos industrializados, inclusive os alimentos. Ponto. Essa parte aqui é aquela parte que a Maria Clara falou sobre interdisciplinaridade, os conhecimentos que você tem. A menina pegou um conhecimento sobre história, sobre Revolução Industrial e vai fazer uma analogia agora, ó. Analogamente, nota-se que nas últimas décadas o consumo de açúcar entre os brasileiros está aumentando, vírgula, ela apresentou o tema. O que gera preocupação, pois a falta de controle pode acarretar doenças ao consumidor e isso deve ser enfrentado. Nesse sentido, fazendo-se relevante a ausência do governo e a negligência familiar. Bom, a tese dela está na falta de controle do açúcar. E aqui, nesse caso, ela apresentou os argumentos dela na introdução. Isso aí fica a seu critério, se você quer ou não apresentar, que é a ausência do governo e a negligência familiar. Depois da introdução vem o desenvolvimento, que normalmente é feito com 2 parágrafos, ou seja, 2 argumentos. Nesses argumentos você vai defender a sua opinião de forma impessoal, tentando convencer o leitor, que no caso o corretor, do que você pensa sobre. De forma impessoal, que eu já falei, né? O seu argumento, no exemplo que a gente vai usar, ele é feito apresentando o tema, apresentando Preto e branco. Apresentando o problema, a causa e a consequência dele. Eu vou ler os 2 parágrafos de desenvolvimento para exemplificar tudo que eu disse. É senso comum que uma população com tendências a doenças não é produtiva economicamente. Mas, mesmo tendo consciência disso, as autoridades não se preocupam em criar meios para controlar o consumismo de açúcar no Brasil. Essa ausência, junto à boa propaganda de alimentos que há, levando a aumentar o hábito exagerado de comer, torna-se um número preocupante de quase 12 quilos de açúcar consumidos a mais do que o recomendado pela Organização Mundial da Saúde. Esse foi o primeiro. Vou ler o segundo agora. Outro setor importante que negligencia esses casos é a família, visto que já se tornou um legado histórico-cultural o consumismo exacerbado de doces nos lares brasileiros. Inclusive, a maior parte desse consumo está nos alimentos de preparo caseiro, que passam de 55% do total. Esse feito torna-se preocupante, pois o desequilíbrio no consumismo propicia alterações no processo metabólico e até mesmo doenças neurodegenerativas, que estão ocorrendo cada vez mais cedo. Agora você tá na parte de finalização do seu texto, que é a conclusão. E ela, você tem que caprichar, tá? Porque ela vale 200 pontos, porque ela tem a proposta de intervenção nela, do jeito que a gente faz, tá? Porque pode ter proposta de intervenção nos outros parágrafos, caso você queira, mas a gente acha melhor fazer assim. Então, a conclusão, ela tem que conter o quê? Você tem que retomar o tema.
Sim, a primeira frase da conclusão tem que ser uma retomada de tema. Depois que você faz essa retomada de tema, você tem que fazer uma coisa que é a chamada proposta de intervenção, que vale muito. Essa proposta de intervenção, ela tem que conter o quê? Ela tem que conter uma ação interventiva, que é o que você vai fazer, é a solução. Ela tem que conter um agente interventivo, que é quem que vai fazer essa ação, quem que vai fazer. E ela tem que conter um modo, um meio, ou seja, por meio de que ela vai ser feita. Depois disso, você tem que fazer o efeito também, que é tipo assim, o resultado dessa ação. E depois você tem que detalhar alguma dessas, você pode escolher algum desses e detalhar. Lembrando que é muito legal você começar a pesquisar conectivos para poder você fazer essa proposta de intervenção. Depois que você termina a proposta de intervenção, você fecha a sua conclusão com uma fase de fechamento. É importante, assim, não é uma coisa de tanta relevância. Se sobrar linha, você coloca. Por quê? Porque você vai deixar claro para o corretor que você falou tudo que você tinha que falar. Que você não, tipo assim, você fecha a sua conclusão mesmo, fechou, acabou. Você não precisa de, tipo assim, deu 30 linhas e ficou ali. Tipo, o corretor ele fica tipo, será que acabou mesmo? Aí essa frase de fechamento, ela vai fazer o corretor ficar com certeza, ela falou tudo que ela tinha para falar. Agora eu vou dar o exemplo aqui. Portanto, é necessário resolver o aumento de consumo de açúcar entre os brasileiros. Ela retomou o tema. O governo, através do Ministério da Saúde, o agente interventivo, deve estimular as famílias a consumirem mais alimentos saudáveis e mostrar os malefícios causados pelo alto consumo de açúcar. A ação. Isso deve ser feito por meio de propagandas que podem ser transmitidas na TV em parceria com as grandes mídias, o modo ou o meio. Você pode perceber que ela fez um detalhamento aqui também, com o intuito de também diminuir a ênfase dada à propaganda de fast food, o efeito. Com isso, as famílias brasileiras terão maior conhecimento desses males e poderão tomar medidas preventivas e eficazes. Essa foi a frase de fechamento, mas você pode perceber que a frase de fechamento dela e o efeito é uma coisa interligada ali também. Voltamos, galera! Exatamente, voltamos de uma forma mais youtuber, porque a gente quer ensinar uma forma de redação pra vocês, poder ver se grava na mente de vocês. Porque aquele vídeo tava chato pra cacete, né, gente? A gente tava séria, a gente não é assim, enganados vocês, a gente não é assim. Então a gente voltou numa forma mais youtuber, porque a gente vai fazer o que, Maria Clara? Eu nunca. O que já tá aqui? Não, gente, mentira. A gente vai trocar esse negócio de álcool porque a gente é da campanha não ao álcool. Com certeza. E a gente vai fazer o nunca com limão. Limão. Eu acho que é pior ainda, né? Vejam nossas caretas. Vamos lá. Vai. Vai, você então. Eu nunca fugi do tema. Eu nunca. Bom, o Rodrigo nunca falou que eu fugi do tema. Nem comigo, eu nunca. Eu nunca fui corrigido pelo Rodrigo a vírgula fora do lugar. Isso daí, todo mundo, gente. Todo mundo. Eu vou tirar meu aparelho, gente. É muita baba. Ai, gente. Ai, meu Deus. Nossa! Fica no vídeo! Desculpa. Fica no vídeo! Nossa, gente. Ah, nem é tão ruim. Não. Ah, não, mas tem que chupar, porque eu não chupei direito. Eu chupei, ó. Deixa eu ver. Não, chupa mais. Chupa mais. Suave, galera. Delícia. Nossa, colocar isso com a cachaça ia ficar bom, hein? Caraca. Não, mentira. Vai, Maria Clara. Ai, tá ardendo. Eu nunca ganhei um 21 na competência 3. No caso, Não lembro o que é, não. argumento superficial. Nossa, pelo amor de Deus. Gente, já ganhei isso direto. O Rodrigo nunca gostava do meu argumento, ou era sempre argumento superficial. Então tem que chupar muito, né? Ela pode chupar muito. Cara, Nossa, esse veio. Nossa. Ela tá chupando muito, eu tô chupando pouco. Anda logo, porra! gente, eu não posso ficar saindo do vídeo, não. Eu tô no YouTube. Mas esse foi ruim, hein? Ai.
Vamos lá. Eu vou fazer um agora que tem que chupar pra cacete. Eu nunca deixei de detalhar a proposta de intervenção. Eu sei fazer careta. Oi. Vai lá, Maria Carla. Mano, eu nunca ganhei um 7 na competência 1. Que é aquela lá da rasura, da ilegibilidade, sei lá. Eu nunca. Eu já. Eu nunca, porque eu sou perfeccionista. Perfeccionista. Você não ganhou um 7zinho? Não. Uma palavrinha erradinha, uma letrinha erradinha. Eu sei rasurar. Eu não rasuro assim. Eu rasuro com risco no meio da palavra. Pelo amor de Deus, me respeita. Caraca, nossa, não, Laura. Trouxa! Olha o tanto que eu chupei. Gente, ela não... Gente, Hoje. olha aqui. Gente. Chupa esse limão. Ai, meu Deus. Chupa esse limão aqui. Chupa. Não. Vamos fechar o vídeo aqui. Não. Tá, vou chupar. Ah. Mas eu não consigo. Não. Eu tenho sensibilidade nos Eu dentes. também tenho. Não tem nada. Não tem não, né? Não tão, né? Tá calor. Não sei por que eu fiz careta. Não, esse vídeo não ficou bom. Tá ventando. Eu saí muito, cara. Gente, A gente tá... Ó... tchau pra vocês. Façam redação direito, tá? Se inscreva no nosso canal, deixe seu like, ative o sininho de notificação, compartilhe com os amigos e batam a meta de like para um segundo vídeo. 1 milhão de likes, a gente volta fazendo outro Caraca. vídeo de redação. Porque Tá a gente... sonhando. Ah, porque a gente é muito famoso, né, gente? Beijo!